Daniel 12, do verso 1 ao 3. Diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel. O que aconteceu? Daniel, há não sei quantos anos antes de Cristo, muitos anos, né? Muitos anos antes de Cristo, né? Deus mostra a ele acerca das situações que iriam acontecer no futuro, que envolve arrebatamento da igreja, anticristo. Deus mostra para Daniel lá na Babilônia. Quem está me entendendo aí? Estão entendendo, né? Então eu vou ler aqui. Só aqui, tem mais coisas, mas vou ler só aqui. E naquele tempo se levantará Miguel. Olha o que Deus mostra para Daniel: o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. O que Paulo fala? Que o nosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Então ele está falando de um livro que, se o nosso nome tiver escrito, Daniel, lá muito antes de Jesus, ele está falando de um livro que o nosso nome vai estar escrito, e Deus vai livrar. E Paulo, lá no Novo Testamento, Jesus fala o quê? Acerca do nome nosso escrito no livro. Ok? Legal. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O que ele está dizendo? Que naquele grande dia, os que morreram com Cristo vai ser para a honra eterna, e os que morreram sem Cristo vai ser para quê? Para desonra eterna. Vão para o inferno. É isso que ele está dizendo, né? Aí diz assim, ó, desprezo eterno. Não sei como é que está a tradução aí em cima. O verso 3 diz: os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então ele está falando do céu, vão estar firmes como as estrelas e tal. Os que foram sábios, né, os que obedeceram e tal. Aí, olha só que interessante. Que interessante. Aí em 1 Tessalonicenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses, é Paulo escrevendo para essa igreja. Capítulo 4, verso 16 e 18. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Porque dada a ordem, olha o que Paulo está dizendo acerca das coisas que viriam, né? Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo. Está vendo como é que ele está falando a mesma coisa de Daniel? Quem está entendendo aí? Os mortos em Cristo, porque é o mesmo Espírito, né, que revelou para Daniel, que é o Espírito Santo, revelou, o mesmo Deus revelou para Paulo. Ó, aí ele diz, ó, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Glória a Deus, amém? Vai ser o maior milagre, vai ser a coisa mais extraordinária que você possa imaginar, né? Vai ser algo poderoso. Lembra que a gente achava, pelo menos os crentes mais antigos, e se fala em Apocalipse de uma marca que vai ter na testa e no pulso escrito 666, que só vai poder negociar, comprar e vender, comer, viver, comprar, quem tiver essa marca. Lembra que os crentes antigamente, eu mesmo,
A gente pensava que seria um carimbo no pulso e um carimbo na testa, 666, né? Era o que a gente imaginava. Mas hoje a gente está vendo que isso vai ser o quê? Um chip que já está sendo implantado em muitos lugares, sim ou não? É um testezinho só para ver, para localizar a pessoa, para ver o batimento cardíaco, para ver a saúde. Vai ser uma maravilha e tal, né? Algo nesse sentido, sempre é algo maravilhoso, já reparou? Né? Sempre é algo maravilhoso. Não, vai ser muito bom e tal, mas é algo já para quando chegar o dia que o anticristo estiver governando o mundo inteiro, que a igreja vai ser arrebatada, as pessoas só vão poder comprar quem tiver a marca. E a Bíblia diz que quem vai rejeitar essa marca? Os crentes, né? Os cristãos que entenderem isso, né? Essa marca não pode ser aceita. E aí, pastor, a igreja vai ser arrebatada antes disso ou depois? Eu creio, e aprendi assim no seminário, que eu creio que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. E o que vai ser a grande tribulação? 3 anos e meio de uma falsa paz, o anticristo reinando, e as pessoas vão gostar dele, né? E depois ele vai se revelar quem ele é, e 3 anos e meio de uma tribulação terrível, que aí muitos dizem que entra aquela parte que das grávidas, né? Ai das grávidas e tal, que vai ter o arrebatamento e enfim, alguns dizem que também pode ser a parte que as pessoas vão tentar dar cabo da própria vida, não vão conseguir, é algo bem terrível mesmo. E eu espero e creio que a igreja vai ser arrebatada muito antes disso, né? Essa guerra, né, dos Estados Unidos com a China, que, né, alguns países, aí tem a Rússia, isso tem a ver com algo de um governo mundial, de um controle mundial, né? Alguns dizem que vem da Rússia, outros dizem que vem lá da China ou da Ásia, talvez até dos Estados Unidos, né? Na pandemia você vai lembrar, e você pode buscar no Google se você quiser. Não busca não, que você vai ficar meio doido também se ficar vendo muito isso. Mas você vai ver que na epidemia, muitas pessoas, esses poderosos no mundo inteiro, disseram que começaram a dizer e falar sobre um governador mundial. E qual era o argumento deles? Que os governantes dos seus respectivos países não estavam sabendo lidar com a epidemia, né, com o Covid, né? Alguém está me entendendo aí? Então qual é a desculpa deles? Não, precisa ter um governador mundial, alguém que saiba lidar com um problema, porque esse problema é mundial. Então, tá vendo? É sempre assim, né? Então é melhor ter um governador que governa o mundo inteiro, né? Alguém que governa o mundo inteiro e tal. Enfim. E por que esse anticristo vai reinar e vai ser algo bem bacana? Porque não vai ter fome, né? As coisas vão funcionar muito bem, né? Ele vem realmente. E por que os judeus, por que em Israel eles vão pensar que é o Messias? Porque eles rejeitam o Cristo que nós cremos. E eles vão pensar que é o Messias de fato, e depois vão descobrir no final dos 3 anos e meio que não é. Por quê? Porque eles vão imaginar e vão dizer: ele só pode ser o Messias porque ele está resolvendo o problema do mundo inteiro, ele está reinando, ele trouxe paz para o mundo, porque vai trazer uma falsa paz, né? 3 anos e meio. Então ele vai reinar nesses 3 anos e meio com uma falsa paz, com muita prosperidade, né? E vai enganar muitos, inclusive em Israel. E ele vai governar de lá de Israel, até que findados 3 anos e meio, Daniel fala sobre isso, ele vai querer e vai se despir de daquele fingimento dele, e ele vai querer que as pessoas adorem ele, porque realmente ele vai fazer do mundo um mundo muito bonito, muito bacana. E aí o povo israelita vai entender que ele não pode ser o Messias, porque de maneira nenhuma eles adoram outro Deus a não ser o Deus de Israel. Entende? Mas só estou te contando assim meio resumido, porque isso aqui não é uma aula de escatologia, né?
das últimas coisas, né? É mais para a gente despertar, né? Olha lá, é para a gente despertar. Quarta do despertar. Despertar. Porque os sinais, eles estão aí, estão fortíssimos, sim ou não? Está forte. É ou não é? Daniel fala isso também. Ele fala o quê? Sobre multiplicar, a ciência se multiplicar. Vocês já acreditam que a ciência está multiplicando? Sim ou não? Quem já viu aí os carros agora que dirigem sem motorista? Isso nos Estados Unidos é a coisa mais normal, né? Eu acho que na China também, outros países aí, é mais que normal. O carro dirige muito bem. Essa inteligência artificial, você já fez uso dela? É algo impressionante, né? E por aí vai. É ou não é? As coisas estão se mostrando, né? Estão muito modernas. Você está me entendendo? E vocês já notaram que essa modernidade toda, ela começou muito rápido? Eu não sei a data certa, mas no ano 1600 e pouco, que uma coisa assim, 1700 e pouco, não lembro agora, que foi inventado a anestesia do médico, aquela anestesia. Naquela época, o médico que era bom era o médico que amputava um braço o mais rápido possível para o camarada não sentir dor nenhuma. Pastor, o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Até uma anestesia para a pessoa não sentir dor foi criado de pouco tempo para cá. Ah, pastor, 200 anos, 300 anos. O senhor acha que é pouco tempo? É pouco tempo, é só você olhar, né? Até 1900, mais ou menos, a gente está em 2025, né? Até 1900, 900 e alguma coisinha ali, bem no início, não tinha carro a combustão, era tudo carroça. É ou não é? Carroça, como é que é? Não tinha luz, não tinha energia. Eu peguei a minha avó, o meu avô, na época, eu morei com a minha avó, eu peguei a época que não tinha luz, era lamparina. Eu com 50 anos hoje. E aí, pastor, o que o senhor está dizendo? A coisa está andando muito rápido. Isso não é normal. E de um tempo para cá, é isso que eu estou tentando te mostrar. Quem está me entendendo aí? Essa tecnologia, essa modernidade é algo muito rápido. É algo muito rápido. Entende? Tá numa velocidade, né? As coisas estão aceleradas. E aí, pastor? É um sinal, é mais um sinal. O amor de muitos se esfriando. Gente, dá para imaginar que daqui a algum tempo, você já parou para pensar? As pessoas, não vai ter nem autoescola, eu acho. Os carros vão dirigir sozinhos. As pessoas vão pegar os carros, vão. Aquilo que a gente via só em filme. Eu tenho falado aqui nas quartas-feiras, né? Hoje a gente fala no telefone, vendo vídeo da outra pessoa ao vivo, assim, conversando, ligando. Não estou falando nem de um vídeo ao vivo, eu estou falando de live, não. Estou falando de conversar. Eu ligo para minha esposa. Ela me vê, eu vejo ela. A gente só via isso em filme e a gente achava uma coisa extraordinária. Hoje a gente está vivendo isso como a gente come ali uma comida, bebe uma água, a coisa mais simples. Quem me entende aí? É verdade. Sabe o que eu fiquei sabendo? Eu fiquei sabendo que eu pesquiso as coisas também, né? Não tem o dublador dos filmes. Daqui a um tempo não vai ter mais essa profissão, porque a inteligência artificial vai dublar. E outras profissões não terão também. A ciência está avançando demais. A coisa está indo muito rápido. O amor de muito realmente estão se esfriando as coisas. Os sinais estão aí. O mundo está cada vez, né? É ou não é? As coisas estão sendo mostradas. Está vendo aí os chineses mostrando que a bolsa da Louis Vuitton é tudo feito lá, é só uma etiqueta? As coisas estão sendo mostradas. Ah, pastor, todo mundo sabia, mas agora está escancarado. Por quê? Por causa de uma guerra comercial. É dinheiro, envolve dinheiro. Vamos ver quem vai ganhar, se é os Estados Unidos ou a China, não sei. Será que vai sobrar para o Brasil? Sobrar que eu digo? A gente vai pagar por isso aí também? E por aí vai, meu irmão. E você está vivendo como se Jesus não fosse voltar com tantas evidências. Vocês já viram o robô da Tesla e até o robô do Japão, que são bem parecidos?
Pô, eu vi um camarada ensinando o robô a lutar. Isso não é brincadeira. Você não acredita que vai ter uns robôs aí fazendo a segurança nas cidades aí? E até que ponto a gente vai poder confiar nesses robôs? Coisa que a gente só vinha lá no Exterminador do Futuro, lá, sei lá, A ciência está se multiplicando, as coisas estão... E você está vivendo como... E deixa a vida me levar, que Jesus, que igreja, vou entregar minha vida para Jesus, nada, e deixa para lá, depois eu vou, quando eu tiver tempo eu vou na igreja. Minha esposa falou aqui, ó, agora vai ter domingo de manhã, eu quero ver qual vai ser a desculpa aí. Entendeu? Porque tudo depois. Lá em Lucas, o que Jesus disse? Louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tem preparado? Se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Você sabe que eu fiquei um tempo afastado do evangelho, né? Eu era garoto, entreguei a vida para Jesus, depois fiquei um tempo fora. Depois voltei, quando eu voltei, que eu conheci a minha esposa na Assembleia de Deus. Você sabe o que me fez me firmar com Deus de verdade? Foi um amigo que eu tinha, eu já contei isso aqui mais de uma vez. Um amigo que eu tinha na época, e eu era bem amigo dele. E eu estava na minha casa assim e tal. Aí uma pessoa veio gritando, falando assim: o fulano morreu, me gritando. Rogério, o fulano morreu, porque sabia que eu era amigo dele. E aí eu desci e fui, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Morreu de acidente, bateu de frente no carro, acidente de moto, ele pilotava moto. Foi com ele, inclusive, que eu aprendi a pilotar moto, né? Por sinal, eu piloto muito bem, por isso que eu nem ando mais de moto, porque eu sou meio abusado e eu tenho família. Então, a última moto que eu tive foi uma XRE 300, há uns 10 anos atrás, sei lá. Comprei ela zero e vendi ela com 5.000 quilômetros rodados. Foi quando a Mari nasceu, um pouco depois. Falei, não, vou cuidar da minha família, a moto é perigosa. E eu tinha perdido esse meu amigo bem antes. E aí, eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, eu vi ele deitado. Escuta. E eu conheci as mãos dele, só as mãos e os pés estavam para fora, e aquele saco preto tampando o defunto. E eu vi aquelas mãos assim. E esse meu amigo, escuta, um fim de semana ele estava na igreja, no outro ele estava na farra. E ele morreu numa segunda-feira. No domingo ele foi pro Larguinho de Bangu, que era febre na época, não sei hoje em dia, né? Os jovens tudo ia para lá. E ele foi ganhar R$1 no mototáxi. Tava começando esse negócio de mototáxi. Ele bateu de frente, os miolos da cabeça dele ficou no chão, ele tampado. E eu lembro direitinho que quando ele estava na igreja uma semana, 15 dias que ele estava na igreja, ele chegava assim, né? E ele cantava: não há Deus maior, não há Deus melhor. Essa música estava em alta. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Na outra semana ele estava cantando funk. E na segunda que ele morreu, escuta essa, ele tinha ido no domingo à noite e tinha chegado tipo 4, 5 horas da manhã. E acordou umas 8, 9 horas da manhã e foi trabalhar. Presta atenção no que eu estou falando, não é hora de olhar celular não. Porque quem sabe você vai sair hoje ali e pode acontecer alguma coisa contigo e hoje pedirem a tua alma. E o que tu tem preparado? O celular está mais importante do que o que está sendo falado aqui? Aí não dá, né? Você vem para a igreja e vai perder a oportunidade. E aí, ele caído lá no chão, a prima dele chegou assim de repente. A prima dele, irmã do Wellington.
Ela chegou assim. Ai, meu primo. Ela da igreja. Meu primo. Ai, para onde foi a alma dele? Chorando. Para onde foi a alma dele? Você que está aí, ó, e não sai do pecado. O pecado está gostoso. Entendeu? E quando eu vi ela chegando e gritando e falando: para onde foi a alma do meu primo? Eu afastado da igreja, eu em cima da minha moto, eu olhei aquilo ali, sabe, aquilo impactou assim. Eu chorei pra caramba. Era um amigo que eu tinha assim, né? Eu chorei pra caramba. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça assim, eu fiquei com aquela imagem, eu tenho até hoje. Ela desesperada, chorando e gritando e querendo ir nele e tal, e o pessoal segurando ela assim, e calma, fica tranquila, porque ela sabia que ele oscilava. Um dia ele estava na igreja, uma semana, na outra não estava. E ela, conhecendo a palavra de Deus, a preocupação dela: para onde foi a alma do meu primo? Aonde ele está agora? Louco, hoje pedirão a tua alma. O arrebatamento chegou para ele. O arrebatamento pode chegar para você, pode chegar para mim. Entende? Pastor, por que o senhor está falando essas coisas? Porque eu amo vocês. Porque eu quero ver vocês caminhando com o Senhor, não se envolvendo nessas coisas do mundo que são passageiras. Agora, e aí? Ele chegou 4 da manhã, 5 da manhã da farra. Lá para as 9 da manhã ele saiu para morrer. E aí, deu tempo, gente? Não sei. Difícil, não é? Mas uma semana atrás ele estava cantando: não há Deus maior. Até quando vai cochear 2 pensamentos? Até quando? Quem me entendeu aí, diga amém. Até quando as coisas lá de fora, o celular, uma conversa com alguém lá de fora, vai ser mais importante para você do que estar aqui aprendendo e buscando ao Senhor? Eu também fico no celular, mas tudo tem uma hora, tudo tem o seu tempo. Nos dias de hoje é difícil até a gente viver sem celular, praticamente nem dá. Mas quem me entende aí? Vou finalizar aqui. Aí, Apocalipse 21:4 diz assim, 21, do verso 1 ao verso 4: e vi um novo céu, a visão que Deus deu para João, lá em Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ele está falando de um novo tempo. Ele está falando de uma moradia celestial com o Senhor. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o verso seguinte diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Lá na eternidade, Deus vai limpar toda lágrima, todo o sofrimento que nós vivemos aqui. Quem está me entendendo aí? Lá não vai ter isso. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Dá para dar glória a Deus aí? Essa é a promessa que o Senhor tem para a gente. Pastor, aqui está doendo demais, aqui tem lágrima, aqui tem choro, aqui tem... Olha, eu não aguento mais. Mas se você ficar firme com o Senhor, se o teu nome permanecer escrito no livro da vida, se você fizer como eu fiz, eu acordei, aquilo foi... Não estou dizendo que Deus levou ele para eu vir para a igreja, mas aquilo foi como um despertar para mim, porque eu andava de moto com ele, pô. Se fosse eu, tivesse batido, onde estava a minha alma? Qual é o seu despertar essa noite? Será que essa história que eu te contei? Será que é o novo céu e a nova terra? Será que é o louco hoje pedirão a tua alma? O que está despertando você essa noite? O Espírito Santo está falando contigo. Arrependei-vos. Entende? Lembra lá quando João Batista estava batizando, vinha os fariseus assim fingindo de bonzinho, e ele disse o que para aqueles fariseus? Ele disse: raça de víboras, até quando vocês estão tentando fugir ou escapar da ira vindoura? Ele estava dizendo assim: olha, com um coração igual de vocês, vocês não vão escapar. Ele estava falando que é de uma ira vindoura, do tempo do juízo. Vai chegar, e para todo mundo. A Bíblia diz que todo mundo, todas as pessoas, todo joelho se dobrará, está escrito, e todas as pessoas confessarão que Jesus é o Senhor. Vão reconhecer. Mas para algumas já vai ser tarde demais. Para outras não. Porque até quem duvida no grande dia vai perceber. Amém? Fica de pé, vamos orar. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Diga, eu não sou daqui. Pra onde? Diga isso a ele. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Canta esse pedacinho aí, vai. Mais uma vez. Eu não sou daqui. Profetiza isso. Casa voltarei. Isso, em nome de Jesus. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Mais uma vez. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Continua tocando. Fecha os seus olhos aí, fecha. Faz um voto com Deus aí, você e Deus. Ora ao Senhor e depois nós vamos cantar essa canção. Depois nós vamos cantar, hein? Principalmente esse pedaço, eu não sou daqui. Fala com Deus aí, fala com Deus. Primeiro você tem que se preparar diante do Senhor. Fala: Senhor, daqui a pouco nós vamos cantar a música que eu não sou daqui. E eu não sou daqui mesmo não. Fala com ele: Pai, perdoa os meus pecados. Senhor, que o meu nome esteja, ou que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, se hoje o Senhor me arrebatar, me chamar, eu quero estar com o Senhor aí. E até alguns minutos atrás, talvez eu não estaria, mas eu creio que o Senhor está me perdoando essa noite. Começa a orar agora para Ele agora. Começa a dizer para Ele, vai. É só você e Deus agora. Isso, em nome de Jesus. Abre o teu coração, fala: Senhor, eu quero estar livre, do pecado, do passado. Eu quero estar com as minhas vestes limpas. Se o Senhor arrebatar a igreja daqui a 2, 3 minutos, quem sabe daqui a 2, 3 horas, ou se acontecer alguma coisa comigo,
e eu perder a minha vida aqui nessa terra, eu vou estar com o Senhor aí na eternidade. Começa a dizer para Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Assim como ali, lembra dos dois ladrões? Um debochou, mas o outro disse para o Senhor: Senhor, como é que eu faço para estar com o Senhor lá na glória, para herdar o reino dos céus? Jesus olhou o coração daquele ladrão na cruz e ele disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem sabe, dependendo da tua oração e do teu coração, se houver sinceridade aí dentro de você, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo: vai ter um dia que você vai estar comigo aqui no paraíso. Quem sabe você vai ouvir o Senhor dizendo: nós estaremos juntos no paraíso. Oh, recalabassurianda labassurianda labá. Alabaço e cantou recalabassurianda labá. Começa a dizer: Deus, eu nem estou entendendo muito o que o pastor falou, mas deu para entender alguma coisinha. Eu não quero ficar não, eu quero estar com o Senhor. Começa a dizer: na jornada nessa terra, eu não vou largar o Senhor, o Senhor vai me ajudar, e eu vou permanecer com o Senhor. Mas naquele dia, naquele grande dia, eu vou estar com a igreja, eu vou subir e eu vou encontrar com o Senhor nos céus. Senhor, eu vou estar com o Senhor, como aquele ladrão disse, como ele disse, melhor dizendo, para aquele ladrão: ainda hoje, ele olhou o coração daquele ladrão na cruz e ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, quem sabe, pela fé você está ouvindo uma voz dizendo assim: esse é a minha filha amada, a quem eu tenho prazer. Uma voz do céu. Quem sabe você está ouvindo: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Quem sabe Deus não tinha prazer, né, com as coisas, com as falhas, com os erros, com os pecados, mas Ele está olhando o teu coração agora. Ele está vendo alguém arrependido e Ele está dizendo assim: eu tenho prazer em você, eu tenho prazer em você. Ele está dizendo: eu morri por você naquela cruz. Quem sabe hoje é o teu dia. É o dia do conserto, é o dia de você se alinhar com a palavra do Senhor. Melhor dizendo, é o dia do novo começo, é o dia do novo tempo. E se a trombeta tocar, a trombeta vai tocar, meu irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem sabe, assim como Paulo disse: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A trombeta soará. Quem crê nisso aí? A trombeta soará. Oh, aleluia!